Boa tarde, povo de Deus. Como é que estão vocês? Aqui é o pastor Cristiano. Estamos aqui para mais um momento de meditação da palavra do Senhor. Quero cumprimentar todos vocês com uma paz gloriosa, dizer que é uma bênção nós estarmos aqui todos juntos reunidos aqui para mais um momento de meditação da palavra. E eu gostaria de convidar você que está aí ligadinho nessa live já. Quero pedir a todos vocês que entrem aí, nos ajudem a compartilhar dessa live, que nós queremos em alguns minutos declarar algo a respeito do reino de Deus. Amém, amados? Quero pedir aí que você, meu irmão, minha irmã que está aí, compartilhe desse link, né? Mande para uma pessoa que você conhece, que você sabe que precisa ouvir uma palavra direcionada por Deus, pelo Espírito Santo. E nós estamos aqui nessa segunda-feira abençoada, né? Já do mês de setembro. Hoje é dia 4, né? 4 de setembro. Estamos num mês muito importante do calendário judaico. Ele já vai iniciar o ano bíblico, né? O ano judaico vai se iniciar agora em setembro. E nós estamos nos preparando, né, amados? Estamos nos preparando para esse tempo, onde nós estaremos em consagração constante, buscando ao Senhor Deus, onde nós tivemos uma santa ceia muito abençoada. E no ministério quero mandar um abraço ao pastor que esteve conosco, pastor Kleber, uma bênção de Deus, um homem de Deus. Deus usou muito ontem, foi uma bênção lá na nossa ceia. Mandar um abraço a todo o povo do Ministério Ágape, né? Assembleia de Deus do Ministério Ágape, qual fazemos parte. E está ali também na direção a pastora Adriana, os demais pastores, né? Pastor Jean, pastor Paulo, enfim, os obreiros, pastora Yolanda. Nós estamos louvando a Deus. Estamos formando uma nova família ali, junto ao Ministério Ágape, né? E nesta tarde sou grato ao Senhor, né? Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito e tudo que Ele continuará fazendo. Queridos, eu quero nesta tarde compartilhar com vocês da segunda parte desta mensagem que o Senhor nos deu, que é a colheita pela fé, né? Colhendo pela fé. E nós tomamos como base neste tema a vida de Abraão, né? Da colheita pela fé. Sabemos que estamos num tempo profético, que o Senhor tem nos chamado a entender com mais propriedade a sua palavra, né, os seus ensinos, para que nós possamos ter uma colheita diante de Deus, que nós possamos tomar, né, diante de Deus uma colheita, colhermos, né, as bênçãos espirituais, as bênçãos emocionais e as bênçãos materiais. E para isso nós precisamos de um novo entendimento, um entendimento que vem através da palavra de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com você, está comigo nessa live, divulga aí pro pessoal participar. Eu sei que a página ainda é novidade para muita gente, né? Nós costumamos fazer a live ali do Face, fizemos semana passada, foi uma bênção, mas nós precisamos aí nutrir a página e eu quero convidar você a participar, deixar o seu comentário, vai ser bênção para nós. E eu gostaria de entrar nesta tarde, né, com uma palavra em continuidade à palavra que lemos semana passada, mas também quero complementar, né, a palavra que nós lemos na semana passada está lá no livro de Romanos. Quem está ligado aí, que teve aí, sabe do que eu estou falando. E nós paramos no versículo 18, né, Romanos capítulo 4 e o versículo 18. Tá bom? Vai entrando aí, deixando o teu joinha aqui. Eu já quero cumprimentar você enquanto nós meditamos na palavra. Então nós vamos pegar esse tema como texto como base, Romanos 4:18, e depois nós iremos lá em Gênesis também, né? Porque a base dessa temática é a vida do patriarca Abraão. Nós estamos usando a vida de Abraão com essa temática. Então nós queremos falar um pouco acerca disso. E o texto nos diz assim: e não enfraquecendo na fé, o versículo 18, vamos lá. O qual em esperança creu contra a esperança,
tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, porque já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E o 20 diz assim: não duvidou da promessa por incredulidade, amém? Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, ou seja, nós falamos a semana passada sobre o tratar de Deus de dentro para fora na vida do crente, né? Mover de Deus na vida do cristão de dentro para fora. Nós falamos sobre a condição que Abraão precisava estar para poder ser um bom semeador e um bom colhedor das bênçãos de Deus. E quando nós olhamos esse cenário, Romanos, Paulo vai tratar da fé, ele fala de duas coisas acerca da fé. Primeiro, a fé tem que haver em nós, para uma colheita, tem que haver fé, né? Ou seja, a fé é um estado de espírito, é uma confiança espiritual, é uma confiança que o espírito tem, que a alma tem em Deus, amém? E tem que haver um ambiente. Que ambiente é esse? Um tempo. Esse tempo é o tempo da graça. Por isso que no versículo 16 ele fala que é pela graça. A graça é um tempo determinado da fé. Bem, o tempo determinado da fé está alienado à graça. Agora vejam bem, nesse processo Deus tira Abraão da sua terra, leva ele para uma outra terra, conduz Abraão. E no versículo 18 nós vemos a guerra do homem natural com o homem espiritual. A esperança do homem lutando contra a esperança divina, né? Que leva o homem adiante, que faz com que o homem e a mulher de Deus caminhem adiante. Então, o que nós vamos entender aqui, queridos? Vai entrando aí que nós vamos discorrer. Eu estou recapitulando para você entender. Neste tempo de colheita, na colheita pela fé, nesse tempo da graça em que Cristo se revelou a nós como, ao mesmo tempo, a nossa videira verdadeira, né? Ele é o trigo que foi moído também por nós, mas ele também preste atenção, o Senhor da nossa lavoura, ou seja, ele é o Senhor da vinha. Então nós vemos esses dois aspectos em Jesus, essas duas condições, tanto de ser a principal planta vide da nossa existência, como ele é o principal colhedor, né? E aquele que também acrescenta em nós as sementes espirituais. Porque a palavra é uma semente, e a palavra é o verbo é Cristo. Então entenda bem, o problema às vezes nunca está na semente, o problema sempre está na terra. E a terra somos nós. Agora observe o que Paulo está nos ensinando aqui. Paulo está falando que Abraão é uma terra sendo preparada para um plantio, uma boa colheita. Abraão entregou um filho e colheu milhares de filhos pela fé. Por isso que nós somos filhos de Abraão pela fé. Por quê? Porque Abraão ele foi um homem que se determinou a fazer algo que os outros homens não estavam determinados a fazer. Primeiro, ele seguiu a Deus, né? O segundo plano que eu vejo na vida de Abraão aqui, o segundo desafio, porque a vida de fé é uma vida de desafios. E nós estamos falando sobre os desafios da fé. Eu preciso me tornar um homem melhor para que eu possa plantar e colher no ambiente de Deus. Você precisa se tornar uma mulher melhor para isso. Esse é um desafio da fé. O segundo desafio da fé é eu conseguir tirar de dentro de mim aquilo que Deus plantou em mim para plantar na terra e na vida das pessoas. Porque às vezes tem coisas que estão em você, mas você não consegue extrair de você. São questões emocionais, espirituais, enfim, ideias, planos, potencial. Agora ouça-me bem. Quando Abraão está nesse ambiente de fé, na terra que Deus leva Abraão, ele precisava entender um princípio de plantio e de colheita. E é isso que eu quero falar nesta tarde. Veja bem que havia uma guerra dentro de Abraão, havia uma esperança. E versículo de número
17 do capítulo 4 de Romanos, nós estamos aqui, a nossa base é essa, 4 de Romanos 17, diz assim, que ele não atentou para o seu próprio corpo, ou seja, havia uma guerra também na sua condição natural, ele já era um homem envelhecido, e não atentou, mas ele olhou para Deus, ou seja, ele olhou para aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Deus havia prometido a ele. É muito importante isso, nós tirarmos os olhos das circunstâncias e enxergarmos a promessa. Isso não é fácil, não é para qualquer pessoa, não é para... Você precisa ter passado por um processo de extração, onde você nega a você mesmo e tira do mundo espiritual aquilo que você precisa. E a Bíblia diz que ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, mas ele creu no Deus, a saber, o Deus que faz o quê? Vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então Abraão atentou para o poder de Deus. Mas para Abraão entrar nesse ambiente espiritual, há uma coisa que eu quero destacar aqui nessa tarde. Eu quero falar apenas isso. Como é que eu planto, pastor, e colho no ambiente de Deus? Somente debaixo de uma aliança. O que é uma aliança? Aliança é um pacto espiritual. É um pacto espiritual. Abraão tinha um pacto com Deus. Eu não posso extrair nada de Deus se eu não tenho uma aliança com Deus. E se eu não posso tirar nada de Deus, eu não posso tirar nada no ambiente de Deus. E a fé é o ambiente de Deus. A fé é o ambiente onde o poder de Deus opera. Eu disse aqui semana passada, a fé é uma lei espiritual. E ela precisa estar em vigor. Ela nunca será rompida, ela nunca será deteriorada no mundo espiritual. Você nunca vai alcançar nada sem o poder da fé. E observe isso, observe comigo. Quando Deus chama Abraão, dentro dessa condição de um homem já envelhecido, no deserto, sem condições, com condições precárias, sua mulher também já envelhecida, Deus estabelece sobre ele um ambiente, um firme fundamento, como é dito em Hebreus, que é o poder da fé. Então Abraão, de repente, ele olha, ele sai daquela tenda, olha para as estrelas do céu, olha para a areia do deserto, e o Senhor fala, conta, se você as pode contar. Ele diz, não. Aí o Senhor diz, assim será a tua descendência. Esse é o ambiente da fé. É Deus te mostrar algo impossível, inalcançável, que só o poder da fé, é o Senhor te mostrando você um homem, uma mulher construído. Agora observe isso, como é interessante. Está lá no capítulo 15 do Gênesis. Nós vamos ler aqui. Olha só, como isso foi feito. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus, conta as estrelas se as pode contar. E disse, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputado-lhe isto foi por justiça. E disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus, e para te dar esta terra como herança, disse o Senhor Jeová. E ele disse ao Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Aqui está. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, irmã, tá aí algumas irmãs já, irmã Maria, Deus abençoe, irmã Rebeca. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, com toda a propriedade. Pessoal, preste atenção, Deus não usa pessoas boazinhas. Deus não está procurando pessoas boazinhas, pessoas capacitadas. Deus está procurando pessoas que creem no poder do seu nome, da sua palavra. Agora, ouça-me bem. Quando Deus tira Abraão de dentro daquela tenda e mostra a ele os céus e mostra a ele a terra, Deus estava dizendo, havia um código espiritual ali. Havia um código. O Senhor estava dizendo, em outras palavras, você observa as estrelas e observe a areia do mar ou da praia. Para um homem espiritual, uma mulher espiritual, ele une o que está no céu aqui na terra, ele conecta os dois mundos. Ele liga os dois mundos.
É por isso que a palavra médium, que é usada muito no espiritismo, mediunidade, ela é uma palavra espiritual. Isso fala principalmente, na verdade essa palavra deveria ser usada pelos cristãos, porque ser médium é unir o que está no mundo físico ao mundo espiritual. É se estar entre os dois mundos. Então todo ser humano é um mediúnico. Ele mede, ele traz o que está do céu para a terra. E Jesus disse isso. Jesus disse isso quando ele nos disse: eu entregarei a você as chaves do reino. O que tu ligares no céu será ligado na terra, e o que tu ligares na terra será ligado no céu. Então Deus está mostrando a Abraão a ação espiritual da fé. E Abraão pergunta: como eu saberei que eu hei de herdar isso tudo? Uma pergunta inteligente. Pessoas inteligentes fazem perguntas inteligentes. Sabe, a gente conhece pessoas pelo nível de perguntas que elas fazem. E ele diz: como eu saberei que eu vou herdar tudo isso, Senhor? Aí entra a questão da aliança. Versículo número 9. Toma uma bezerra de 3 anos. Gênesis 15, tá, pessoal? E uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e um pombinho. E trouxe-os todas as partes pelo meio, e trouxe-lhe todos estes, e parte pelo meio, pondo cada parte em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Aleluia. Ou seja, preste atenção, ele estava numa terra boa. Uma terra boa onde ele precisava conectar o que estava no céu aqui na terra. Só assim a terra produziria em seu favor. Homens e mulheres de fé só podem colher, plantar e colher na fé. Só podem colher. A Bíblia diz que Isaac plantava uma semente e colhia 100. Olha o que é o campo sobrenatural. Quando ele conecta o mundo espiritual ao mundo natural. E como é que eu faço isso? Aqui está um segredo. Aqui está o segredo. O segredo está em fazer o que Deus determinou. Ele queria ter certeza da promessa. Ele falou: como eu sei que isso vai acontecer na minha vida? Eu sei que eu falo com pessoas que têm promessa, como eu também tenho promessa. Mas como é que eu avanço nas promessas de Deus? Como é que eu tenho certeza que o que Deus me prometeu vai acontecer? Aí Deus falou: é através de um pacto. É através da aliança. Porque Deus quebra tudo, querido. Deus quebra vasos, Deus quebra templos, Deus quebra o orgulho humano, Deus quebra as cadeias, Deus quebra a maldição, mas Deus não quebra alianças. Deus não quebra alianças. Então, se bem, ele pede um carneiro, ele pede um bezerro, e ele pede uma cabra, e ele pede um pombinho. Ele parte esses animais ao meio e põe uma parte em frente da outra. O que ele está fazendo? Um caminho. Ele põe uma banda de um lado esquerdo, uma banda do lado direito, e deixa o meio vago. Então ele põe uma banda do carneiro e uma banda do outro, a outra banda do carneiro, um em frente da outra. E ele vai fazendo assim com os 3 animais. Quando chega a pombinha, ele mata ela e coloca ela inteira no caminho. E aí o que acontece? A Bíblia diz que as árvores, enquanto ele estava esperando o tempo de Deus, vinham tentar tocar no sacrifício. Ele tinha que cuidar do sacrifício, porque aquilo ali era um ritual antigo de aliança. Os hebreus antigos, quando queriam fazer alianças, cortavam animais e pisavam os pés descalços no meio do sacrifício, de mãos dadas. Isso era um termo antigo no código de Hammurabi. Aqueles animais simbolizavam a própria pessoa, se sacrificando por aquilo que eles acreditavam, dando a sua palavra, ao ponto de derramar sangue por esta palavra. Então Deus está fazendo com Abraão um pacto, preste atenção. É uma das primeiras evidências na Bíblia que Deus ele faz pacto com homens. Agora Deus vem e passa no meio dos... Abraão está enxotando, cuidando. E dá-se o pôr do sol, o texto vai dizer: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e uma grande temor sobre ele quando escureceu. Então disse Abraão: sabes de que certo
Olha, então disse a Abraão, ou seja, Deus disse a ele. Então Deus veio sobre o sacrifício dele. O texto diz que Deus vem como uma bola de fogo no meio do sacrifício dele. Porque Abraão estava cansado. Então Deus vem a ele e diz: sabes, Abraão, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação com a qual terá de servir, sendo que depois sairá com grande riqueza. Versículo 15: e tu irás aos teus pais em paz, e em ditosa, em boa velhice será sepultado. E a quarta geração, olha só o que Deus está mostrando a Abraão. Que coisa tremenda aqui, irmãos. Deus está mostrando a Abraão o futuro. Quando você tem uma comunhão com Deus, quando você tem alianças com Deus, Ele revela o futuro para você. O diabo não pode revelar o seu futuro. Os demônios não podem falar do seu futuro. As pessoas até tentam, mas o nosso amanhã está determinado pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. E ouça-me bem, quando Abraão está aqui, neste propósito, neste mistério com Deus, Deus está falando: o seu futuro é esse. Ou seja, talvez você esteja aí em ansiedade. Eu estou orando por muitas pessoas, ansiedade. Pessoas que estão vivendo em altíssimo nível de estresse, que estão preocupadas com o amanhã. Eu quero dizer, quando você tem uma aliança com Deus, você descansa no Senhor. Deus já mostrou a ele tudo o que iria acontecer. Ele iria morrer velho, bem nos seus dias, mas que as suas gerações iriam ao cativeiro do Egito. E lá 4 gerações, 400 anos se passariam. Ou seja, Deus vai revelando a Abraão. Mas o interessante é que no versículo 17, Deus diz: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e em meia fumaça uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Olha que coisa tremenda. Sabe quando eu sou um bom ceifeiro? Sabe quando eu sou um homem de fé, você é uma mulher de fé? É quando Deus, Ele faz uma aliança com você numa terra de dificuldade, de aflição. E é lá que o Senhor tem prazer de te abençoar. É no lugar da tua humilhação, é no lugar da tua dificuldade, porque Ele sabe que você tem uma coisa que os demais não têm com Ele, que é uma aliança. Uma aliança. Sabe, hoje nós estamos vivendo uma geração, queridos, que muitos não valorizam a aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de pacto. É um Deus de caráter, é um Deus que quer compromisso, que é pessoas comprometidas com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que eu tenho observado a palavra e eu tenho cada vez mais me comprometido com Deus. Porque eu entendo que ninguém pode fazer o que Deus pode fazer. Quando você está só, como estava Abraão, ninguém vem a você. Quando você está sem direção, quando você está sem recurso, quando você não tem amigos, entenda uma coisa: Deus, Ele tem o prazer, Ele é desejoso de se revelar a você, Ele quer se manifestar a você. O problema é que às vezes nós não buscamos mais a Deus como deveríamos. Nós não oramos como deveríamos orar. Nós não consagramos como deveríamos consagrar. Um bom colhedor, um homem que planta na fé, ele primeiramente ele firma bem um pacto, ele coloca os seus sacrifícios diante de Deus. Sabe, irmãos, nós tivemos a ceia ali ontem. Uma das coisas que o Senhor me chamou a atenção é a palavra sacrifício. Porque se você não dá a Deus algo valioso, isso é o termo sacrificar. Sacrificar não é só dar dinheiro, sacrificar é dar a vida, o tempo, a mente para Deus, sabe? Os pensamentos, os planos, são sacrifícios. Nós temos que abrir mão da nossa vida para viver a vida do Senhor Jesus. Jesus nunca pediu para você viver a sua vida. Ele disse: entrega o teu caminho. Ele diz: eu entregarei a minha vida. Ou seja, se você quer viver, você precisa entregar a sua vida. Não dá para viver uma vida dúbia, uma vida dupla diante de Deus. Aqueles animais simbolizavam a vida de Abraão também, sendo entregue no altar.
para que Deus pudesse se manifestar nele. E Deus disse: você vai ser um homem poderoso no deserto. Você vai ser um homem que vai colher no deserto. Os seus filhos, Isaac, vão colher suas gerações, porque você tem uma aliança comigo. E eu não quebro alianças. Sabe, amados, eu quero ser breve hoje. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós olhamos para o cenário da nossa vida e nós queremos arrumar, nós queremos conquistar, nós queremos muitas das vezes até consertar muitas coisas, organizar muitas coisas, mas a primeira coisa que o Senhor quer pôr em ordem na nossa vida é o altar. Como está o seu altar nessa tarde? Como está a sua comunhão nessa tarde? Às vezes você busca numa pessoa, num ser humano, numa igreja, algo que só o Espírito Santo, só Deus pode te dar. Ele tem planos maravilhosos para você e para mim. Agora, a grande questão é, nós precisamos ver esse Deus que vem em forma de fogo, Abraão, receber o sacrifício, porque Ele é o autor e consumador da tua e da minha fé. Se você não conseguir enxergar Deus nesses planos, então é sinal que você tem que parar e refazer sua rota, sua condição de vida. Porque uma das decisões, depois que você está por dentro inteiro, depois que você está crendo, que depois que você está voltado para Deus, o seu coração, sua terra está limpa, você já perdoou seus inimigos, você já passou a amar a vida, amar a Deus, você passou a ter gratidão. Tudo isso eu falei na outra live aqui. Você precisa estabelecer uma aliança. Uma aliança com Deus. E a aliança não é para a igreja, irmãos. Isso é muito raso. A aliança é uma vida diária de sacrifício, de oração, é uma vida de comunhão, uma vida em que eu tomo decisões, mas Deus é minha prioridade. Deus é prioridade. E aí o Senhor veio sobre o sacrifício dele. Olha que coisa gloriosa. Ele era um homem cansado, como lemos em Romano. Ele era um homem marcado, ele era um homem que não podia, tinha um corpo amortecido, não podia gerar filhos. Mas quando Deus vem sobre os teus sacrifícios, quando Deus vem sobre o teu chamado, quando Deus vem sobre a sua história, tudo que está morto, tudo que está ineficaz, tudo que não produz, passa a produzir para a glória do nome de Jesus. Passa a ter efeito, passa a ter condição de frutificar. E a Bíblia diz que Abraão foi renovado ali. Abraão foi renovado pelo Espírito Santo. Abraão foi renovado pela presença de Deus. E deixa eu te falar. E quando Deus passa ali, olha que interessante. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Olha que coisa tremenda. Deus fez o quê? Uma aliança, um pacto. E o Senhor disse a ele: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio Egito ao grande rio Eufrates. Olha a extensão. Todo o Oriente Deus havia dado a ele. Amém? Pastor, então, qual é a revelação da colheita? Que não há colheita e nem plantio sem primeiro conquistar a terra. Pegou esse mistério? A terra precisa ser conquistada. É o que Deus está nos falando aqui. A terra precisa ser conquistada. E se nós não estivermos dispostos a sacrificar por isso, preste atenção. Como é que se conquista a terra? A terra se conquista quando se abre os céus. Aleluia. Olha que coisa poderosa, irmãos. Quando eu abro o céu, eu conquisto a terra. Mas para que eu possa abrir o céu, eu tenho que abrir o coração. Porque se eu não abro o meu coração, se eu não tenho um coração rendido, se eu não tenho um coração humilde, se eu não tenho um coração limpo, eu não abro os céus. Você quer prova disso? Salmo 15. Quem subirá ao monte santo do Senhor? O que é limpos de mão e puro de coração. Qual é a chave que eu tenho para abrir o céu? É o meu coração.
Porque a fé não está na mente e nem nas mãos, nos pés, nem nos olhos. A fé está no coração. A fé está no coração. O coração é o pensamento do homem. Não é a válvula de sangue que nutre a vida, não. É o pensamento. Quando eu acredito na palavra de Deus, o poder da sua palavra, quando eu dou crédito, preste atenção, sabe o que é dar crédito à palavra? É quando tudo que está à minha volta é muito menos verdadeiro do que a palavra. Pegou a visão? Tudo que está à minha volta, ele não tem tanto sentido mais do que a palavra. É claro que nós não vamos ignorar a nossa realidade de vida. Mas a palavra de Deus tem que ser mais verdadeira para você do que aquilo que falam de você, aquilo que você vive, aquilo que você deseja. A palavra de Deus tem que ser mais forte dentro de você. Quando a gente age e o Espírito de Deus vem sobre nós e a palavra de Deus é trazida à nossa memória, nós temos que dar crédito a esta palavra. Quando eu falo com alguém, se o que sai da minha boca não é confirmado e pautado na palavra, se eu começo a criar trevas através das minhas palavras, eu crio confusão, eu crio divisão, então eu não estou pronto para as minhas colheitas. Porque quando nós falamos, Deus sabe o quanto de treva e de luz há dentro de nós. Você sabia disso? Pelas palavras. Por isso que pela palavra um ser humano é justificado, por sua palavra ele é condenado no mundo espiritual. Agora ouça-me bem, quando Deus está falando com o coração de Abraão, o coração de Abraão, Deus está falando. Porque vocês sabiam, no mundo espiritual as pessoas não falam com a boca. No mundo espiritual as pessoas falam com o coração. E se você já teve experiência de ver pessoas que foram arrebatadas, elas não falam com os lábios lá no céu. Elas falam com os seus pensamentos, que são o seu coração. O pensamento é o coração. É onde eu amo, aonde eu odeio, aonde eu creio, aonde eu duvido, é no meu pensamento. E observe isso, Abraão, aleluia. Ele está em um condicionamento que seu coração está sendo trabalhado. Porque ele oscilava nos seus níveis de fé. Abraão vai descer no Egito e ele duvida de que Deus podia guardar a sua família. Então ele mente a Faraó que a sua esposa não era sua esposa. Ele vai descer lá na terra de Abimeleque, dos filisteus, e ele também mente. A Bíblia diz que a terra teve fome e Abraão foi buscar recursos na terra do inimigo. Preste atenção, a pior coisa é quando nós estamos duvidando de Deus. Porque a gente começa a oscilar na fé. A gente começa a querer dar o nosso jeito. Aí as pessoas começam a fazer coisas que Deus não determinou que elas fizessem. Então a fé de Abraão até então oscilava. Mas quando ele faz um pacto aqui em Gênesis 15, a sua fé é estabilizada. Essa é a palavra. Alianças trazem estabilidade. Boas alianças. Alianças verdadeiras. Uma aliança com Deus nos dá estabilidade. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Estabilidade na fé, estabilidade na oração, estabilidade na vida emocional e na vida material. O Espírito Santo é um espírito de equilíbrio. E eu quero terminar dizendo para você nesta tarde que muitas das vezes nós temos que deixar os homens, deixar as circunstâncias, ir para um lugar secreto e lá partirmos os nossos animais. O que são animais? Que animal é esse, pastor? Os nossos sacrifícios, né? Falando melhor assim. É o nosso interior. Temos que abrir ele para Deus. Deixar que o Senhor passe com essa bola de fogo e purifique, lave, limpe o nosso interior. E que o Senhor nos respire como um sacrifício vivo, como diz Paulo aos Romanos, que sejamos um sacrifício vivo, que Deus venha se agradar, porque se Deus se agradar de mim, de você, minha irmã e meu irmão, estamos feitos na história. Observe, e quando Deus vem e recebe o sacrifício de Abraão, ele diz: agora a terra é sua. Olha que coisa tremenda. Aqui que eu quero parar. Porque o colhedor da fé,
Ele sabe que não pode plantar nada, colher nada, se ele não conquistar a terra. E a terra, muitas das vezes, é um ambiente. Mas a terra, muitas das vezes, são corações, são pessoas. Pessoas que talvez estão contra você, se opondo a você. Pessoas que talvez estão contraditórias àquilo que você crê, àquilo que você quer realizar. Mas o Espírito de Deus está falando através da palavra que um tempo de sacrifício, ele trabalha a terra de tal maneira, faz com que a terra se renda à vontade de Deus e à vontade daqueles que têm aliança com o Senhor. Esse é o poder da fé. A fé faz com que os nossos inimigos se inclinem diante de Deus. Eu não posso, você não pode, mas Deus pode. Deus, ele pode tudo. Ele é o Deus do impossível. E aqui eu quero parar esta live dizendo para você. Porque o primeiro dia falamos sobre o interior do homem. Como ele colherá pela fé com um interior transformado, mudado. Mas nesse segundo dia desta live de colheita pela fé, nós estamos falando do que Deus quer estabelecer no interior do homem, na mente, no coração do homem, que são pactos, alianças, através de uma vida sacrificial. Ou seja, separe um tempo para Deus, separe um tempo para meditar, separe um tempo para orar, separe um tempo para estar em conexão com o Senhor, até que o Senhor guie você, construa você, levante você, até que tu sejas o instrumento, até que eu seja esse instrumento, e aonde você passar, você vai conquistar no nome do Senhor Jesus. Porque, como disse Paulo, já não sou eu, mas é Cristo se movendo em mim. Então, quando eu creio pela fé, quando eu confio pela fé, quando eu acredito pela fé, quantas pessoas estão aí agora, né, nessa tarde, sem direção, sem visão, sem perspectiva nenhuma de vida. Mas eu acredito que quando nós mudamos o nosso olhar para a vida, quando nós mudamos o nosso olhar para Deus, quando nós começamos a entender que o Senhor não é um Deus do culto apenas, da religião, Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor dos céus, Ele é um Deus magnífico, Ele é um Deus que trabalha uma visão macro, Ele é um Deus que trabalha numa visão absoluta e que nada foge ao seu controle, não há circunstâncias, não há... Preste atenção, Abraão foi levado para uma terra de muitos inimigos, de muitos invejosos, de muitos perseguidores. Havia os egípcios, haviam os amalequitas, que eram um povo terrível, um povo ladrão do deserto, haviam os filisteus que se opuseram a vida toda ao povo de Deus. Mas quando nós, preste atenção, temos um olhar de fé, nós não vamos se preocupar com o cenário, nós vamos se preocupar com o que está no altar. O altar está decidindo. É o altar que está decidindo as coisas. É a unção, é a palavra, é o que sai da boca de Deus, é o que sai do coração de Deus, e é o que está no seu coração, que foi dado por Deus, que vai fazer com que o céu se abra e a terra obedeça o que Deus está determinando. Pegou esse mistério? Esse é o mover do mundo espiritual em nossas vidas. Por isso que é uma guerra, para que você venha, a sua natureza humana venha obedecer o que o Espírito Santo está determinando. O que o Espírito Santo determinou na sua vida. O que o Espírito Santo está dizendo a seu respeito. O que o Espírito Santo está querendo fazer na sua história. Porque, preste atenção, o seu coração, ele entra em conflito com as coisas do céu e da terra. Enquanto ele não crê, ele quer as coisas da terra. Quando ele passa a crer, aí ele acredita que o céu governa a terra. Que nada nesse mundo natural existe sem o mundo espiritual. Nada nesse mundo natural existe e converge sem o mundo espiritual. E aí as pessoas entram em crise, porque quando alguém fecha as mãos, quando alguém vira as costas para nós, quando uma porta se fecha, quando as coisas saem erradas, nós começamos a nos apavorar, porque infelizmente muitos que se dizem
servos de Deus, salvos em Cristo, eles não têm uma coisa, eles esqueceram de entender uma coisa sobre o pacto. Por que você tem que ter um pacto com Deus? Porque o pacto vai te ensinar uma coisa. A vida no altar vai te ensinar uma coisa. A vida no altar vai me ensinar algo muito importante. O que é, pastor? Que Deus não é só, preste atenção, Ele não é só seu Salvador, Ele é o seu Senhor. E se Ele é o seu Senhor, o que você tem é dele. Então por que você se preocupa? E se Ele é o seu Senhor, a sua vida, o seu tempo, os seus recursos são dele. Então ninguém pode arrancar nada de você, porque o que você já tem dono, já tem um cuidador, já tem um Deus zeloso. A Bíblia diz que o nosso Deus não dormita e nem toscaneja. Ele é o guarda de Israel. Quando Deus fala que Ele é o guarda de Israel, você sabe o que a Bíblia está dizendo? É que o povo, irmãos, eles não leem a Bíblia. A Bíblia está dizendo assim que Deus enviou um anjo, e esse anjo é o anjo Miguel, você sabia? E ele guarda as portas da nação de Israel. Observe uma coisa, quando Deus é o seu Senhor, você não tem que estar aflito por uma coisa que você ainda não recebeu, por alguém que ainda não veio, por uma promessa que ainda não aconteceu. Quando Deus é Senhor, é como Abraão. Você aprende a confiar em Deus em circunstâncias adversas. E essa confiança, ela sobe com um cheiro suave, como um sacrifício poderoso às narinas de Deus. E Deus, Ele se agrada de você, e Deus sustenta você. E eu posso dizer isso com muita propriedade, diante de tantos inimigos, tantos demônios, tantos altares malignos que se levantam, bruxarias, feitiçarias, opressões. Deus quebra os altares de Baal e nos dá vitória. Porque essas aves que tentavam comer o sacrifício de Abraão eram os demônios. Então ele tinha que não só sacrificar, ele tinha que vigiar com o sacrifício. Essa é a grande questão. Não é o que você entrega no altar, é o que você também vigia para que o altar conserve em santidade. E aquilo que está queimando no altar, aquilo que está sendo entregue no altar, começa a ter efeito em todos os ambientes da sua vida. Na família, no ministério, nos negócios. Qual é o sacrifício que Deus quer de você para uma grande colheita? Qual é o sacrifício que Deus quer de mim? Eu tenho visto o quanto Deus tem cobrado de mim uma vida sacrificial, uma renúncia em tantas áreas da minha vida. Agora observe uma coisa. Eu termino aqui essa live dizendo para você: o sacrifício não é para te vencer, não é para te tornar uma pessoa vulnerável, frágil, religiosa, não. O sacrifício é para você entender a importância da aliança. Eu vou falar mais sobre aliança. Então, o segundo princípio da colheita e do plantio é a aliança. É o mais poderoso. Porque quando eu estou curado, tratado, quando eu me voltei para Deus, eu tenho que entender que eu preciso ter um pacto com Deus. Esse é o propósito da nossa fé. Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra no teu coração. Que o Espírito Santo continue te abençoando. Compartilha aí, povo de Deus. Nós vamos orar. Estou sentindo a graça do Senhor aqui. Tem pessoas me ouvindo passando batalhas espirituais. Há pessoas aqui sem direção, mas Deus está te dando uma direção hoje nessa tarde. Se incline ao Senhor nesse tempo. Tire um tempo em oração. Tire um tempo em jejum. Peça para que o Espírito Santo guie o seu coração, suas palavras. Deus quer te dar uma oração diferente. Deus quer te dar uma oração indiscernível no mundo espiritual, que só Ele saiba. Deus quer te dar segredos espirituais. Abraão era um homem de segredos espirituais. O Espírito Santo está nesse lugar. O Espírito Santo está conosco nessa live. Nós vamos orar ao Senhor. Talvez eu fale com alguém que está doente, triste. Eu quero que você compartilhe essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, nós somos tão pequenos diante de tamanha realidade, de pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por luto, por crises existenciais,
pessoas que não têm um trabalho, um emprego, um amparo, uma ajuda, uma mãe, um pai, um pastor. Senhor, eu quero pedir no nome de Jesus que esta palavra seja luzeiro nas trevas. Senhor, que tu possa abençoar o coração dos seus filhos e derramar a sua glória, labacominarassai. Deus, nós somos dependentes de ti. Como filhos de Abraão, nós cremos em ti pela fé. E a nossa fé não irá falhar, Senhor, porque ela não está depositada nas coisas naturais. Ela não está depositada no homem natural, ela está depositada no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tu és o Senhor do deserto, tu és o Senhor dos céus, da terra, tu és o Senhor dos mares, tu és o Senhor, meu Pai, que governa toda a natureza, e tu tens, Senhor, para nós direção, tu tens para nós destino, tu tens para nós favor nesta tarde. Portanto, Pai, derrama a sua bênção, cura os doentes, Senhor, alcança uma pessoa nesse momento, nessa tarde, que precisa ouvir essa palavra. Abençoa, Senhor, esse projeto. Abençoa a vida do Jonathan, do seu irmão, sua família. Abençoa, Pai, a vida dos pastores, pastor Adriana, pastor Paulo, pastor Jean. Abençoa a vida da Vilciele. Abençoa a vida da irmã Maria. Abençoa a vida do teu povo, Senhor. A vida de cada servo, cada semeador desta obra, cada semente que é lançada no altar, cada contribuição que uma pessoa deixa, Pai, aqueles que não podem, derrama a tua bênção, faça prosperar a vida do teu sonho. Tu nos deu o poder para abençoar. Tu disse a Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra, e aqueles que abençoamos são abençoados, mas aqueles que amaldiçoamos também serão amaldiçoados. Mas nós queremos abençoar, Pai, o doente, o fraco, o indeciso, aquele que está bloqueado nas suas ações, que está impedido, aquele que está oprimido, aquele que está com medo, com raiva, aquele que tem a mágoa. Senhor, liberta essa pessoa, meu Pai, transforma. Senhor, visita a nossa descendência nessa tarde e derrama a tua paz. Levanta a nossa descendência para ser filhos de fé, filhas de fé, pessoas fervorosas no Espírito e na palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento em que nós recebemos a Tua palavra. Eu sei que ela é viva e eficaz. Ela tem curso e tem rumo, Senhor, para a vida dessas pessoas. Pai, renova a Tua aliança em nossos corações e nos faz mais servos e servas fortalecidos na fé. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe aí o povo de Deus. Amém. Vamos compartilhando. Tá aí o Jonathan, o pessoal, a Adriele tá aí. Foi muito forte o que Deus falou aqui hoje. Vocês creem? Foi muito forte. Foi muito forte. E se você pegar essa palavra, se você pegar essa visão, uma aliança, né, de renovar a sua aliança com Cristo. Pastor, aliança com a igreja? Não, eu estou falando da sua comunhão. Estou falando da sua visão espiritual. Falando de você entender o que está acontecendo no mundo espiritual ao seu respeito. Quando Abraão entendeu isso, Deus deu a ele a terra. Deus deu a ele a terra. Talvez essa terra seja uma pessoa. Essa terra é uma oportunidade. Essa terra que Deus quer te entregar é um campo de visão. Né? Às vezes nós precisamos enxergar espiritualmente pela fé. Amém? Deus abençoe Gabriel. Abraço, né? Jonathan Santos, Bonfim, olha aí, um abraço, né? O povo Deus está entrando aí agora, né? Maria, Deus abençoe, né? Quem tá mais aí? A gente está cumprimentando o pessoal. Olha, sempre tem um link aí, você queira entrar para colocar uma semente de bênção, nos ajudar a caminhar na obra. Eu estou indo agora até levar algumas assistências sociais às pessoas, e você que deseja abençoar o nosso ministério, abençoar esse projeto, né? O pessoal que trabalha comigo na equipe aí de divulgação do projeto, que está me ajudando. Então, você tem essa oportunidade de ser bênção para o nosso ministério, ser abençoado e continuar abençoando para nós levarmos a palavra, tá bom? Gente, eu quero ainda fazer aqui quarta-feira
uma terceira, amém? É um desafio que eu estou fazendo aqui. Um terceiro tópico sobre este tema, colhendo pela fé. Ele é muito extenso, né? E nós vamos continuar aqui, né? A parte 3, porque há uma colheita ainda. Eu quero falar algo poderoso na quarta-feira. Quero que você esteja comigo. Eu quero estar às 17 horas aqui. Vamos compartilhar bastante. Quero ver se a gente consegue espalhar esse link, porque eu quero orar. Quero estar em um jejum, bem, para que nós possamos fazer a divulgação desse projeto. E eu quero falar muito forte sobre um segredo espiritual que o Senhor me deu. Eu não vou falar aqui hoje porque é muita coisa, né, sobre a fé. Eu falei da aliança, e a aliança, né, nós vemos inúmeros homens de Deus fazendo aliança. Falamos da aliança de Abraão, né? Agora ouça-me, quarta-feira eu vou falar algo muito forte. Eu vou falar algo muito forte sobre Abraão, sobre as estratégias de Abraão que ele usou para colher na sua fé, né? Então Deus tem derramado, Deus tem nos dado, e nós vamos compartilhar, bem, pessoal? Então a gente vai compartilhar com o pessoal, com as pessoas, porque muitas pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia. Alguns chegam, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo, eu leio e não compreendo. E essas pessoas que eu quero que essa palavra chegue, né? Essas pessoas, é uma palavra de prática de vida. Percebam que eu não estou aqui sendo tão teológico, né? Não quero ser tão... Não, eu quero trabalhar a prática de vida, né? Você pega a palavra e põe em prática, pega a palavra e pratica ela, e os resultados vão vindo sobre a nossa vida. Beleza? Então que Deus abençoe grandemente. Hoje ainda tem célula aqui no cercado. Quero convidar vocês para o nosso culto quarta-feira em Araucária, na Rua das Camélias, 1746, na Vila Tupi. E também tem o nosso culto na quinta-feira, né, aqui no Sítio Cercado, na Rua Jussara, 3660. Queridos, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo continue falando nos vossos corações. Estamos juntos e firmes na fé que vence. Bem, um grande abraço, povo de Deus, povo do céu, e vamos junto. É um mês abençoado. Jejue, ore, busque o Senhor e Ele se deixará achar. Bem, buscar-me-eis e me achareis, bem, quando me buscar de todo o vosso coração. Olha o segredo aí, olha o segredo da terra, é o seu coração. Guarde isso, o seu coração, ele abre os céus, e os céus, eles cultivam a terra em seu favor. Que Deus abençoe grandemente a todos nós, em nome de Jesus. Bem, fique na paz.